Às 5 da manhã, pancadas violentas na porta me arrancaram da cama. Meu coração disparou. Quem poderia estar batendo assim, nesse horário? Coloquei o hobby e caminhei até a porta com as pernas tremendo. Do outro lado, uma voz feminina e fria anunciou: ordem de despejo. Abri a porta devagar. Uma mulher de uniforme segurava uma pasta de documentos. Seus olhos eram duros, sem uma gota de compaixão. A senhora é Noêmia Ribeiro? Sou eu, mas deve ter algum engano. Não há engano. A senhora tem 2 horas para retirar seus pertences pessoais. Naquele instante, virei uma estranha dentro da minha própria casa. A casa onde vivi por 43 anos. A casa onde criei meus filhos, onde chorei a morte do meu marido, onde pensei que terminaria meus dias. As paredes conheciam cada lágrima minha, cada risada, cada oração. Do outro lado da rua, vi movimento. Era minha neta Larissa, de 18 anos, parada na calçada como se estivesse assistindo a um espetáculo. Seus braços estavam cruzados. Havia algo estranho na postura dela. Não era surpresa o que eu via em seu rosto. Era expectativa? Deve ter algum erro, repeti para a oficial. Esta é minha casa. Moro aqui há mais de 40 anos. Mas antes de continuarmos com essa história, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias. A mulher suspirou, impaciente. Senhora, eu só cumpro ordens. Aqui está a documentação. Ela me entregou uma pasta. Tudo certinho. Pedido de despejo por posse indevida. Minhas mãos tremiam enquanto folheava os papéis. As letras dançavam na minha frente. Posse indevida? Como assim? Então vi meu nome ali, mas não era como proprietária, era como invasora. Invasora da minha própria casa. Foi quando Larissa gritou lá da rua. Você devia ter feito o que eu pedi, vovó. O mundo parou. Minha própria neta. A menina que eu embalei quando bebê, que cuidei nos fins de semana quando os pais viajavam, que ajudei com as lições de casa por anos. Ela estava ali, gritando comigo como se eu fosse uma estranha qualquer. Caminhei até o portão. Larissa se aproximou e pela primeira vez pude ver seu rosto direito. Não havia dúvida, não havia arrependimento. Havia raiva. Larissa, filha, o que está acontecendo? Você sai hoje, não amanhã. Saia agora. Sua voz era cortante como uma lâmina. Mandou que eu fizesse as malas. Eu não gritei. Não conseguia. Era como se minha voz tivesse sido roubada junto com minha casa. Senti um vazio no peito, uma dor que nunca havia experimentado antes. Nem quando meu marido morreu, eu me senti tão perdida. Por que, Larissa? O que eu fiz? Ela riu. Um riso amargo que não combinava com seus 18 anos. O que você fez? Você teimou, vovó? Papai explicou tudo. Você podia ter ido morar naquele lugar legal que ele encontrou para a senhora. Mas não, teve que ser teimosa. Lugar legal? Que lugar? Do que ela estava falando? Minha cabeça girava tentando entender. Daniel, meu filho, havia mencionado algumas vezes sobre eu me mudar para um lugar mais seguro. Eu sempre disse que estava bem na minha casa, que não precisava sair, que queria morrer aqui, no meu lar. A oficial de justiça pigarreou. Senhoras, preciso que a remoção seja feita. Tenho outros casos hoje. Voltei para dentro da casa, ou melhor, da casa que até 2 horas atrás era minha. Cada cômodo estava igual. Meus móveis, minha televisão, as fotos na parede, o sofá onde passava as tardes fazendo crochê, tudo no lugar, mas agora eu não pertencia mais ali. Comecei a fazer uma mala, mas as mãos tremiam tanto que mal conseguia dobrar as roupas. Como assim Larissa tinha pedido alguma coisa? Quando? Eu não me lembrava de nenhum pedido especial dela. E que história era essa de papai ter explicado tudo? Foi então que me lembrei. Na semana passada, Daniel veio me visitar. Trouxe uns papéis para eu assinar. Disse que eram documentos do banco, para facilitar caso eu precisasse de ajuda. Que era só para organizar as coisas. Eu confiei. Era meu filho. Senti um frio na barriga. Será que... Apenas perguntei à oficial. Quem deu entrada nesse pedido? Ela olhou o papel e congelou. Seus olhos se moveram pela folha 2, 3 vezes. Sua testa franziu. Algo estava errado. A requerente é... Ela hesitou. Larissa Ribeiro Santos, sua neta. O chão desapareceu debaixo dos meus pés. Minha própria neta. A menina que chamava de vovó do céu.
A menina que eu levava para comprar sorvete toda sexta-feira. A menina que chorava no meu colo quando os pais brigavam. Ela alega ser a nova proprietária do imóvel, continuou a oficial, agora mais devagar. Tem aqui um documento de doação, assinado pela senhora. Doação? Que doação? Eu nunca doei nada para ninguém. Nunca assinei documento algum de doação. Os únicos papéis que assinei recentemente foram aqueles que Daniel trouxe e ele disse que eram do banco. Larissa se aproximou novamente. Dessa vez, havia uma estranha satisfação em seus olhos. A casa é minha agora, vovó. Papai cuidou de tudo direitinho. Você assinou, lembra? Agora pode ir para aquele lugar que ele escolheu para a senhora viver melhor. Que lugar, Larissa? Ora, vovó. O lar de idosos. O papai disse que lá a senhora vai ter companhia, vai fazer amizades. Disse que aqui a senhora fica muito sozinha. Lar de idosos? Daniel queria me internar? E usou minha própria neta para me tirar de casa? O ar ficou pesado. Respirar estava difícil. 43 anos de vida naquela casa. E agora eu tinha 2 horas para fazer as malas. Terminei de arrumar uma mala pequena com o essencial. Roupas, alguns medicamentos, a foto do meu casamento, a Bíblia que ganhei da minha mãe, tudo o que consegui carregar. Quando saí, Larissa já não estava mais na rua. A oficial lacrou a casa com uma fita oficial. Minha casa, lacrada, como se fosse uma casa abandonada. Caminhei pela rua carregando minha mala. Vizinhos espiavam das janelas. Dona Mercedes, que morava 3 casas adiante, saiu ao portão. Seus olhos estavam vermelhos. Noêmia, querida, o que aconteceu? Não consegui responder. Se falasse, ia chorar. E se começasse a chorar, não ia parar mais. Peguei um ônibus para o centro da cidade. Não sabia para onde ir. Aos 62 anos, eu não tinha onde morar. Meu filho havia roubado minha casa usando minha própria neta. E o pior, ela havia participado voluntariamente. Sentada naquele banco do ônibus, olhando pela janela, uma pergunta martelava na minha cabeça. Se Larissa estava alegando ser a proprietária da casa, onde estava o documento original que provava que a casa era minha? E por que a oficial havia congelado quando viu o nome da requerente? Encontrei uma pensão barata perto da rodoviária. O quarto era pequeno, com uma cama de solteiro e uma mesa velha. Mas era limpo e eu tinha onde dormir. A dona, uma senhora chamada Regina, não fez perguntas quando viu minha mala única e meus olhos vermelhos de tanto chorar. Primeira semana adiantada. Foi só o que ela disse, estendendo a mão. Paguei com o dinheiro que tinha na carteira. R$ 350. Era tudo o que possuía no mundo naquele momento. Sentei na cama e olhei para as paredes descascadas. Como eu tinha chegado ali? Como uma mulher de 62 anos, que criou filhos, que trabalhou a vida inteira, que sempre pagou suas contas em dia, havia se tornado uma sem-teto da noite para o dia. No segundo dia na pensão, resolvi voltar ao bairro. Precisava entender o que estava acontecendo. Fui até a casa da dona Mercedes. Ela me recebeu com lágrimas nos olhos. Noêmia, filha, não consigo acreditar no que vi. Que coisa horrível. Mercedes, me conta uma coisa. Você viu meu filho Daniel por aqui nos últimos dias? Ela assentiu, preocupada. Vi sim. Na verdade, ele estava vindo aqui faz tempo, quase toda semana, sempre conversando com sua neta na esquina. E tem mais uma coisa. O quê? Sua nora, a Patrícia. Ela passou aqui na semana passada perguntando se eu tinha notado você confusa ultimamente. Disse que a família estava preocupada porque você estava esquecendo das coisas. Meu sangue gelou. Confusa? Eu nunca estive confusa. Mercedes, você me viu confusa alguma vez? Jamais, Noêmia. Você sempre foi a mulher mais lúcida que eu conheço. Foi por isso que achei estranho. Falei para ela que você estava perfeitamente bem. E o que ela disse? Mercedes hesitou. Ela disse que às vezes os sintomas não são óbvios para quem vê de fora, que a família estava pensando em procurar ajuda profissional para você. Ajuda profissional. Lar de idosos. Daniel plantando sementes há meses, preparando o terreno. Meu próprio filho estava espalhando que eu estava perdendo a cabeça para justificar me tirar de casa. Mercedes, você lembra quando foi a última vez que você viu a Larissa antes daquele dia? Ah, ela vinha bastante, sempre com o pai. Mas Noêmia, nas últimas vezes eu notei ela diferente, mais séria.
E uma vez eu ouvi ela falando no telefone ali na sua porta, dizendo alguma coisa sobre você ser teimosa e que não queria aceitar ajuda. Cada peça do quebra-cabeças ia se encaixando. Daniel havia envenenado a mente da própria filha contra mim. Havia criado uma narrativa onde eu era uma senhora confusa, teimosa, que se recusava a aceitar cuidados. E Larissa, com seus 18 anos, acreditou no pai. Mercedes, você pode me fazer um favor? Pode me emprestar seu telefone? Preciso ligar para meu filho. Ela me trouxe o telefone sem fio. Disquei o número do Daniel com as mãos tremendo. Ele atendeu no terceiro toque. Alô? Daniel, sou eu. Sua mãe. Houve uma pausa. Mãe? Onde você está? Larissa me contou que você saiu de casa hoje cedo. A cara de pau dele me deixou sem ar, falando como se não soubesse de nada, como se sua filha não tivesse me expulsado de casa por ordem dele. Daniel, onde está o documento original da casa? Outra pausa, mais longa. Que documento, mãe? O documento que prova que a casa é minha, o testamento do seu pai, os papéis da escritura. Mãe, você está confusa. Lembra que você doou a casa para a Larissa na semana passada? Você assinou os papéis aqui em casa. A Patrícia e eu estávamos presentes. Eu nunca doei casa nenhuma, Daniel. Você me trouxe papéis do banco. Você disse que era para facilitar caso eu precisasse de ajuda. Mãe, você está alterada. Olha, vamos conversar pessoalmente. Onde você está? Desliguei o telefone. Não conseguia mais ouvir a voz dele. Mercedes me olhava com pena e raiva misturadas. Que filho desgraçado, murmurou. Noêmia, você quer que eu chame a polícia? Não adianta, Mercedes. É palavra dele contra a minha, e ele tem documentos assinados por mim. Voltei para a pensão com a cabeça fervilhando. Se Daniel tinha documentos assinados por mim, significava que eu realmente havia assinado alguma coisa. Mas eu tinha certeza absoluta de que não era doação de casa. Ele me enganou. Me fez assinar papéis falsos. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava repassando cada conversa que tive com Daniel nos últimos meses. Ele vinha me visitar mais do que o normal, sempre perguntando sobre minha saúde, se eu estava se alimentando bem, se não estava esquecendo das coisas. E sempre insistindo para eu pensar no futuro, para não ser teimosa sobre aceitar ajuda. No terceiro dia, resolvi ir até o cartório onde registrei a casa anos atrás. Talvez eles tivessem uma cópia dos documentos originais. O funcionário, um rapaz jovem de óculos, foi muito educado. A senhora quer consultar os registros de qual imóvel? Dei o endereço da minha casa. Ele digitou no computador e franziu a testa. Estranho. Aqui mostra que houve uma transferência de propriedade recente. Há 6 dias. Transferência? Sim. O imóvel que estava em nome de Noêmia Ribeiro agora consta como propriedade de Larissa Ribeiro Santos, por doação. 6 dias. Na exata data em que Daniel trouxe aqueles papéis para eu assinar. Ele não perdeu tempo. No mesmo dia em que me enganou, foi registrar a transferência. Moço, é possível ver uma cópia do documento original? De quando a casa foi registrada pela primeira vez no meu nome? Ele clicou algumas vezes. Claro, aqui está, registrado em... Parou de falar. O que foi? Senhora, aqui está o registro original. A casa foi deixada para a senhora por seu falecido marido através de testamento. E tem uma observação interessante. Que observação? O testamento especifica que a casa não pode ser doada ou vendida sem autorização judicial expressa, por ser o único bem de valor da família destinado a garantir a moradia da viúva. Meu coração disparou. Como assim? Significa que a doação feita semana passada pode ser inválida. Seu marido protegeu a senhora no testamento. A casa deveria permanecer sua até sua morte natural. Saí do cartório com uma cópia do testamento original nas mãos. Meu marido, mesmo depois de morto, ainda estava cuidando de mim. Ele conhecia a família, conhecia Daniel, por isso colocou essa proteção no testamento. Agora eu tinha prova de que a doação era inválida, mas também tinha certeza de que Daniel sabia disso. Ele havia lido o testamento quando o pai morreu. Ele sabia que não podia simplesmente me fazer doar a casa. Por isso, criou todo aquele teatro de que eu estava confusa, de que precisava de cuidados, de que estava sendo teimosa. Voltei para a pensão com esperança pela primeira vez em 3 dias, mas também com medo. Se Daniel foi capaz de manipular a própria filha contra mim,
Se foi capaz de forjar documentos e espalhar mentiras sobre minha sanidade mental, o que mais ele seria capaz de fazer quando descobrisse que eu tinha encontrado a verdade? Naquela noite, enquanto olhava pela janela do quarto da pensão, vi uma sombra conhecida na calçada em frente. Era Daniel. Ele estava lá, olhando para o prédio. Ele havia me encontrado. Eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Dessa forma, você me motiva a continuar contando mais relatos para você. Fechei a cortina rapidamente e me afastei da janela. Daniel estava realmente lá embaixo, parado como se estivesse vigiando. Meu coração batia tão forte que pensei que ele fosse ouvir lá de baixo. Como ele tinha me encontrado, peguei minha bolsa e vasculhei tudo novamente. Tinha poucos pertences, mas cada um era importante agora. A foto do casamento, minha carteira de identidade, alguns medicamentos e... Espera. No fundo da bolsa, dobrado várias vezes, estava um papel que eu nem lembrava de ter guardado. Era uma cópia do testamento do meu marido. Uma cópia que eu havia feito anos atrás e esquecido no fundo da bolsa. Minhas mãos tremeram ao desdobrar o papel amarelado. Ali estava, preto no branco, tudo o que o funcionário do cartório havia me explicado. Deixo para minha amada esposa Noêmia Ribeiro a casa localizada na Rua das Flores, número 223, como o único bem destinado a garantir sua moradia e dignidade. Este bem não poderá ser vendido, doado ou transferido sem autorização judicial expressa, devendo permanecer como propriedade da referida até seu falecimento natural. Meu marido, mesmo sabendo que ia morrer, ainda pensou em me proteger. Ele conhecia Daniel desde pequeno. Sabia como nosso filho podia ser interesseiro. Quantas vezes meu marido não disse que Daniel só aparecia quando precisava de alguma coisa, e eu sempre defendendo, dizendo que ele estava ocupado com a própria vida. Li e reli o testamento várias vezes. A proteção estava ali, clara como o dia. Mas então como Daniel conseguiu fazer a transferência? Como o cartório aceitou um documento de doação quando o testamento proibia expressamente? Peguei os papéis que Daniel me fez assinar na semana passada. Ele havia deixado uma cópia comigo, dizendo que era para meu controle. Na época, nem prestei atenção. Confiava nele. Agora, comparando com minha assinatura em outros documentos, uma coisa me chamou a atenção. A assinatura estava estranha. Era parecida com a minha, mas alguns traços estavam diferentes. O N do meu nome sempre fazia uma curvinha para a esquerda. Nesse documento, a curvinha estava para a direita. O A final do Noêmia sempre termina com uma voltinha pequena. Ali estava reto. Meu sangue congelou. Essa não era minha assinatura. Alguém havia falsificado. Mas quem? Daniel não sabia imitar minha letra. Patrícia, talvez? Ou teriam contratado alguém? Olhei novamente pela fresta da cortina. Daniel ainda estava lá. Agora ele falava no telefone, gesticulando irritado. De vez em quando olhava para as janelas do prédio, como se estivesse procurando qual era a minha janela. Sentei na cama e tentei pensar com clareza. Eu tinha duas provas importantes. O testamento original, que protegia a casa, e a evidência de que minha assinatura foi falsificada. Mas precisava de mais. Precisava entender como eles tinham conseguido passar pelo cartório. Lembrei de uma coisa. Quando Daniel veio me visitar naquele dia, ele trouxe a Patrícia junto. Disse que ela estava ali como testemunha da assinatura. Na época, achei estranho. Patrícia nunca ia nas minhas visitas. Sempre arrumava desculpa para não aparecer. Mas naquele dia ela estava lá, sorridente, sendo gentil demais. Dona Noêmia, que bom que a senhora está cuidando desses papéis, ela havia dito. É importante ter tudo organizado. Testemunha. Eles precisavam de uma testemunha para validar a assinatura falsa. E Patrícia topou participar da farsa. Minha própria nora, que eu recebi de braços abertos quando ela e Daniel começaram a namorar há 15 anos. A mesma Patrícia, que eu ajudei quando ela estava desempregada. A mesma que eu ensinei a fazer o macarrão que Daniel gostava. Senti uma raiva subindo pelo peito. Não era só Daniel. Era uma conspiração da família inteira contra mim. E tinham usado Larissa, uma menina de 18 anos, como instrumento. Por volta das 10 da noite, Daniel finalmente saiu da frente do prédio. Esperei mais uma hora para ter certeza e desci até a recepção. Regina estava assistindo televisão. Dona Regina, a senhora viu um homem lá fora? Alto,
Uns 40 anos? Vi sim. Ficou lá umas 2 horas. Perguntou se uma senhora idosa havia se hospedado aqui. Eu disse que não dava informação sobre hóspedes. Ele insistiu. Disse que era filho e estava preocupado. Mas eu mantive a posição. A senhora fez certo. Ele não é bem intencionado. Regina me olhou com atenção. Problemas de família? Problemas seríssimos. Olha, querida, se você quiser conversar, eu tenho um neto advogado. Recém-formado, mas é honesto. Talvez ele possa te orientar. Advogado. Era exatamente o que eu precisava. A senhora acha que ele me receberia? Claro. Vou ligar para ele amanhã cedo. Naquela noite, consegui dormir um pouco melhor. Pela primeira vez em dias, sentia que tinha um plano. Não era mais só uma velha confusa despejada da própria casa. Era uma mulher com direitos, com provas, com aliados. No dia seguinte, Regina me apresentou ao neto dela, Dr. Fernando. Era um rapaz de uns 30 anos, sério, que me recebeu no pequeno escritório dele no centro da cidade. Levei todos os documentos, o testamento original, a cópia da doação com a assinatura falsificada, os registros do cartório. Dona Noêmia, pelo que estou vendo aqui, a senhora tem um caso sólido. A falsificação da assinatura é evidente, e o testamento é claro quanto à proteção do bem. Mas como eles conseguiram passar isso pelo cartório? Fernando analisou os papéis com mais atenção. Olha só, o cartório onde foi registrada a doação não é o mesmo onde foi registrado o testamento original. Como assim? Eles foram espertos. O testamento está registrado no cartório do centro, mas a doação foi registrada no cartório da Zona Sul. Cartórios diferentes não cruzam informações automaticamente. O funcionário da Zona Sul não tinha como saber da cláusula de proteção do testamento. Mais uma prova da premeditação. Daniel não havia agido por impulso. Ele havia estudado, planejado, escolhido o cartório certo para executar o golpe. Dr. Fernando, quais são minhas chances? Boas, muito boas. Vamos entrar com ação de anulação da doação por falsificação de assinatura e descumprimento de testamento. E vamos pedir liminar para que sua neta não possa vender ou modificar o imóvel enquanto o processo corre. E quanto tempo isso vai levar? Com as provas que temos? Alguns meses, talvez menos. O problema é que processos judiciais custam dinheiro e pela sua situação... Doutor, eu não tenho condições de pagar honorários altos. Só tenho a aposentadoria. Fernando pensou por alguns segundos. Vou fazer assim. Aceito o caso por um valor simbólico agora, e o restante dos honorários só quando você recuperar a casa. Acredito que sua causa é justa. Saí do escritório com esperança real pela primeira vez desde o despejo. Tinha um advogado, tinha provas, tinha um plano. Mas também sabia que Daniel não ia aceitar quieto. Ele havia investido muito tempo e esforço nessa farsa para simplesmente desistir. Voltando para a pensão, passei pela casa da dona Mercedes. Bati na porta dela. Precisava de mais informações. Noêmia, como você está? Fiquei tão preocupada. Mercedes, preciso te perguntar uma coisa importante. Você lembra de outros vizinhos que viram Daniel e Patrícia por aqui nos últimos meses? Lembro. O seu Antônio da esquina comentou várias vezes. Disse que achava estranho eles virem tanto, porque antes mal apareciam. Você acha que o seu Antônio toparia conversar comigo? Claro. E tem mais gente. A Joana da padaria também comentou. Disse que a Patrícia foi lá algumas vezes perguntando sobre você, se você estava bem da cabeça. Cada informação era uma peça a mais no quebra-cabeças. Daniel e Patrícia haviam feito um trabalho de formiguinha, plantando dúvidas sobre minha sanidade mental em todo o bairro, preparando o terreno para quando precisassem justificar minha incapacidade de tomar decisões. Quando voltei para a pensão, Regina me esperava com cara preocupada. Noêmia, seu filho esteve aqui de novo, dessa vez com a esposa e a filha. Eles insistiram muito para eu dar o número do seu quarto. Disse que você estava doente, que precisavam cuidar de você. E você deu? Não, mas eles ficaram muito irritados. A moça jovem, sua neta, gritou que eu estava sendo irresponsável, que você precisava de cuidados médicos. Larissa também estava mentindo agora. A conspiração havia envolvido toda a família. 3 gerações trabalhando juntas para me derrubar. Regina, você pode me fazer um favor? Se eles voltarem, pode dizer que eu já saí, que me mudei para outra cidade? Claro, querida, mas você tem que ter cuidado. Essa gente parece determinada. Subi para o quarto com o coração apertado. Sabia que a guerra estava só começando.
Daniel não ia desistir da casa facilmente. E agora que eu estava reagindo, ele ia aumentar a pressão. Deitei na cama estreita da pensão e olhei para o teto descascado. Em 5 dias, minha vida havia virado do avesso. Mas pela primeira vez, eu não me sentia mais uma vítima. Sentia que tinha poder. O poder da verdade. Só não imaginava que Daniel estava preparando o próximo golpe. No dia seguinte, fui até a casa do seu Antônio bem cedo. Ele estava regando as plantas no quintal quando bati no portão. Era um senhor de uns 70 anos, aposentado da fábrica de tecidos que conhecia nossa família há décadas. Dona Noêmia, que surpresa. Pensei que a senhora tivesse se mudado. Não tenho visto movimento na sua casa. É uma longa história, seu Antônio. Posso conversar com o senhor? Ele me convidou para entrar. Sentamos na varanda pequena, com vista para minha casa. Ainda havia a fita oficial na porta. Ver aquilo me deu um aperto no peito. Seu Antônio, o senhor viu meu filho Daniel por aqui nos últimos meses? Vi, e bastante. Achei até estranho, porque fazia anos que ele não aparecia por aqui com frequência. Mais de uns 3 meses para cá, toda semana ele estava por aqui. O senhor ouviu alguma conversa dele? Seu Antônio hesitou, coçando a cabeça. Olha, dona Noêmia, eu não costumo escutar conversa dos outros, mas uma vez ele estava falando alto no telefone, ali na frente da sua casa. Estava reclamando com alguém sobre prazo e juros. Disse que tinha certeza que ia conseguir o dinheiro, que era só uma questão de tempo. Meu estômago embrulhou. Dinheiro, prazo, juros. Daniel estava devendo para alguém. Mais alguma coisa, seu Antônio? Tem sim. Umas 2 semanas atrás, eu vi ele com uns papéis na mão, conversando com a Larissa bem aqui na esquina. Ele parecia estar explicando alguma coisa para ela, e ela estava chorando. Mas no final, ela abraçou ele e disse: "Tá bom, pai, eu entendi." Larissa chorando. Daniel a convencendo de alguma coisa. Provavelmente foi quando ele terminou de envenenar a mente da minha neta contra mim. Quando a convenceu de que eu precisava ser salva de mim mesma. Seu Antônio, o senhor toparia falar com meu advogado, contar essas coisas para ele? Claro, dona Noêmia, sempre gostei da senhora. Sua família foi sempre boa vizinha, até agora. Saí da casa do seu Antônio com mais peças do quebra-cabeças. Fui direto para a casa da Mercedes. Precisava contar as novidades e pedir mais ajuda. Mercedes me recebeu com café quentinho e biscoitos caseiros. Como foi com o advogado ontem? Muito bem. Ele vai aceitar o caso. Mas preciso de mais evidências. Mercedes, você conhece alguém que trabalhe com agiota ou essas coisas de empréstimo? Ela me olhou espantada. Por que você quer saber disso? Acho que o Daniel está devendo dinheiro para alguém. Muito dinheiro. E por isso precisa vender minha casa. Mercedes ficou pensativa. Tenho um cunhado que trabalhou muito tempo como cobrador. Ele conhece esse mundo todo. Posso perguntar para ele se conhece alguma coisa sobre seu filho. Você faria isso? Claro. Vou ligar para ele agora. Mercedes pegou o telefone e ligou para o cunhado. Falaram por alguns minutos, ela anotando algumas coisas num papel. Quando desligou, sua cara estava preocupada. Noêmia, meu cunhado conhece seu filho. Daniel deve muito dinheiro para um agiota conhecido como Beto da Favela. Uns 50 mil reais. 50 mil reais. O valor da minha casa. Tudo fazia sentido agora. Daniel não estava preocupado com minha velhice. Não estava pensando no meu bem-estar. Ele estava desesperado para quitar uma dívida e viu minha casa como a solução. Tem mais, continuou Mercedes. Meu cunhado disse que o Daniel está sendo pressionado faz meses. O prazo final seria essa semana. Se ele não pagar, vai ter problema sério. Que tipo de problema? O tipo que machuca a gente, Noêmia. Senti um frio na barriga. Daniel estava com medo, por isso a pressa toda. Por isso envolveu Larissa no esquema. Por isso falsificou minha assinatura. Ele estava tentando salvar a própria pele, usando minha casa como moeda de troca. Mercedes, seu cunhado toparia conversar comigo? Ele disse que sim, mas tem que ser hoje, essa tarde. Ele vai estar na oficina dele, na rua de trás da igreja. Passei a tarde toda na oficina do Mário, cunhado da Mercedes. Era um homem de uns 50 anos que consertava carros num galpão pequeno. Ele me contou detalhes que me fizeram entender toda a situação. Dona Noêmia, seu filho está numa fria. O Beto da Favela não é gente boa. Ele emprestou dinheiro para o Daniel há 8 meses. O combinado era pagar em 6 meses, mas o Daniel não conseguiu. Agora os juros comeu e a dívida virou uma bola de neve. Como meu filho chegou a dever tanto dinheiro? Jogo, dona.
Seu filho tem vício em jogo. Apostas online, bingo, rinha de galo. Ele perdeu tudo o que tinha e ainda pegou emprestado. Jogo. Meu filho estava viciado em jogo. Como eu não percebi? Como uma mãe não percebe que o filho está se destruindo? E agora? Agora ele está desesperado. O Beto deu prazo até sexta-feira. Se não pagar, vai ter consequência. E seu filho prometeu que ia conseguir o dinheiro vendendo a casa. Mas a casa não está no nome dele. Isso ele não contou para o Beto. Disse que era herança garantida, que era só uma questão de tempo. Saí da oficina com a cabeça girando. Daniel havia mentido para o agiota também. Havia prometido dinheiro que não podia garantir. E agora estava numa sinuca de bico. Se não entregasse minha casa, teria problemas com o agiota. Se eu conseguisse anular a doação, ele ficaria sem como pagar a dívida. Voltei para a pensão com todas essas informações. Precisava contar tudo para o Dr. Fernando urgente. Liguei para o escritório dele e marquei um encontro para o dia seguinte. Naquela noite, não consegui dormir direito. Toda vez que fechava os olhos, imaginava Daniel desesperado, tentando arranjar dinheiro. E por mais que ele tivesse me traído, por mais que tivesse usado a própria filha contra mim, ele ainda era meu filho. Eu não queria que ele se machucasse, mas também não podia abrir mão da minha casa. Era tudo o que eu tinha. Era meu lar, minha segurança, minha dignidade. Na manhã seguinte, cheguei cedo ao escritório do Dr. Fernando. Contei tudo. A dívida, o agiota, o vício em jogo, o prazo final de sexta-feira. Dona Noêmia, isso muda tudo. Agora entendemos a urgência do seu filho. Ele não estava só sendo mau caráter. Ele estava desesperado. Isso muda alguma coisa no processo? Muda sim. Vamos acelerar tudo. Vou entrar com pedido de liminar emergencial hoje mesmo. E com essas informações sobre coação, o caso fica ainda mais forte. Coação? Sim. Seu filho estava sob pressão de terceiros quando arquitetou o golpe. Isso pode ser considerado atenuante para ele e agravante contra a validade da doação. Saí do escritório um pouco mais tranquila. O Dr. Fernando parecia confiante e eu estava começando a acreditar que podia recuperar minha casa. Mas quando cheguei na pensão, Regina me esperava com cara de preocupação. Noêmia, você precisa saber de uma coisa. Sua neta esteve aqui há 1 hora, dessa vez sozinha. Larissa, o que ela queria? Ela estava chorando muito. Disse que queria conversar com você, que tinha descoberto umas coisas sobre o pai dela e estava se sentindo mal. Meu coração apertou. Larissa havia descoberto alguma coisa. Talvez a verdade sobre o vício do pai. Talvez tivesse percebido que foi usada. Ela deixou algum recado? Deixou. Disse que vai voltar hoje às 5 da tarde. E pediu para você não fugir dela, que ela precisa muito conversar com você. Olhei o relógio. Eram 2 horas da tarde. Em 3 horas, eu ia encontrar minha neta. A menina que me expulsou de casa. A menina que gritou comigo na rua. Mas também a menina que eu criei, que eu amei, que talvez finalmente tivesse percebido que foi enganada. Sentei na cama do quarto da pensão e fiquei olhando pela janela. Lá fora, a vida seguia normal. Pessoas indo trabalhar, crianças voltando da escola, vendedores passando na rua. Enquanto isso, minha família estava implodindo. Em poucas horas, eu saberia se ainda restava alguma coisa para salvar entre mim e Larissa. Se minha neta tinha coragem de admitir que foi usada pelo próprio pai. E se ela estava disposta a me ajudar a recuperar o que era meu por direito. Mas uma pergunta não saía da minha cabeça. Se Daniel estava tão desesperado, o que ele faria quando descobrisse que eu havia encontrado o advogado? Às 5 horas em ponto, Larissa apareceu na recepção da pensão. Vi ela conversando com Regina através da janela do meu quarto. Minha neta estava diferente. O cabelo estava bagunçado, os olhos vermelhos de tanto chorar, e ela segurava uma pasta de documentos contra o peito. Desci devagar. Meu coração batia forte, mas dessa vez não era de medo. Era de esperança. Talvez, finalmente, eu fosse recuperar minha neta. Vovó. Larissa começou a falar e já desabou em lágrimas. Vovó, eu peço muito perdão. Eu fiz uma coisa horrível com a senhora. Regina, discreta, se afastou para nos dar privacidade. Larissa e eu nos sentamos nas poltronas velhas da recepção. Pela primeira vez em dias, pude olhar direito para o rosto da minha neta. Ela parecia ter envelhecido anos em poucos dias. Me conta o que aconteceu, filha. Vovó, meu pai me enganou. Ele mentiu sobre tudo. Larissa abriu a pasta que trazia. Olha só o que eu encontrei no quarto dos meus pais.
Eram documentos de empréstimo, contratos assinados pelo Daniel, comprovantes de apostas online e uma planilha escrita à mão com valores enormes, datas e juros calculados. Vovó, meu pai deve 57 mil reais para um homem perigoso. Eu ouvi uma conversa dele no telefone ontem à noite. O homem estava ameaçando nossa família inteira se papai não pagasse até sexta-feira. Peguei os papéis com as mãos tremendo. Lá estava tudo detalhado. Daniel havia começado apostando pequenas quantias há mais de um ano. 300 reais aqui, 500 ali. Mas vício é igual bola de neve. Quanto mais perde, mais aposta tentando recuperar. E quanto mais aposta, mais perde. Como você descobriu? Ontem à noite, eu ouvi o papai e a mamãe discutindo. Ela estava gritando, dizendo que ele havia prometido que ia parar de apostar, que ia conseguir o dinheiro com a venda da casa da senhora. Aí eu entendi que tinha alguma coisa muito errada. E o que você fez? Esperei eles saírem e vasculhei o quarto deles. Encontrei tudo isso escondido dentro de um travesseiro. Vovó, meu pai está apostando há mais de ano. Perdeu o dinheiro da poupança da família, vendeu o carro, até emprestou o dinheiro do patrão. Cada revelação era uma punhalada no peito. Meu filho estava se destruindo há mais de ano e eu não percebi nada. Quantas vezes ele veio me visitar fingindo estar tudo bem? Quantas vezes sorriu para mim enquanto planejava me roubar? Tem mais coisa, vovó. Eu encontrei isso aqui. Larissa me mostrou uma folha de papel com treinos de assinatura. Olha só, era minha assinatura, treinada várias vezes numa folha de papel. Algumas tentativas estavam riscadas, outras circuladas como se estivessem boas. Na parte de baixo da folha estava escrito para o cartório da Zona Sul e uma data, exatamente o dia em que Daniel me fez assinar aqueles papéis. Quem treinou essa assinatura? Foi a mamãe. Eu reconheço a letra dela nas anotações. Vovó, minha própria mãe ajudou meu pai a falsificar a assinatura da senhora. Patrícia, a nora que eu recebi como filha. A mulher que eu ensinei a cozinhar, que eu ajudei quando ela estava desempregada, que eu cuidei quando ela teve pneumonia há 5 anos. Ela também estava na conspiração. Larissa, como foi que eles te convenceram a participar? Minha neta respirou fundo, enxugando as lágrimas. Eles me contaram uma história completamente diferente. Disseram que a senhora estava ficando confusa, esquecendo das coisas, que tinha até esquecido de pagar as contas da casa. Disse que a senhora podia se machucar morando sozinha. E você acreditou? Eu queria acreditar, vovó, porque eles pintaram uma situação onde eu estava ajudando a senhora. Disseram que tinham encontrado um lar de idosos maravilhoso, com enfermeiras, atividades, outros idosos para fazer amizade, que a senhora ia ser muito mais feliz lá. Mas você nunca veio conversar comigo sobre isso. Papai disse que não podia, que a senhora ia ficar brava, ia negar que estava com problemas. Ele disse que era normal, que pessoas com demência sempre negam que têm problemas, e que se eu conversasse com a senhora, ia piorar a confusão mental. Daniel havia sido muito esperto. Havia criado uma narrativa onde qualquer reação minha, raiva, negação, confusão, seria vista como sintoma de demência, e havia isolado Larissa de mim, impedindo que ela verificasse a verdade. E sobre a doação da casa? Eles disseram que a senhora havia concordado em doar a casa para mim, para evitar problemas de herança no futuro, que ia ser melhor assim, porque eu poderia cuidar de tudo enquanto a senhora se adaptava ao novo lar. Eu pensei que estava fazendo um favor para a senhora. Pobre Larissa. Com 18 anos, sem experiência de vida, ela havia sido manipulada pelos próprios pais, usada como peça num golpe contra a própria avó. Vovó, quando eu vi a senhora sendo despejada daquela forma, com uma mala só, e vi o desespero no rosto da senhora, alguma coisa clicou na minha cabeça. Aquela não era a cara de alguém confuso, era a cara de alguém que estava sendo injustiçado. Por que você não me procurou antes? Eu tinha medo. Medo de descobrir que meus pais tinham mentido. Medo de ter feito alguma coisa horrível com a pessoa que eu mais amo no mundo. Larissa chorou mais forte. Vovó, a senhora me perdoa? Olhei para minha neta chorando, segurando aqueles papéis que provavam toda a conspiração contra mim. Ela era tão nova, tinha sido usada pelos próprios pais, mas no final ela havia tido coragem de procurar a verdade. Claro que eu te perdoo, minha filha. Você foi vítima também. Larissa se jogou nos meus braços. Ficamos ali abraçadas, chorando juntas.
A primeira vez que nos abraçamos desde que tudo começou. Era como se parte do meu coração, que havia se despedaçado, estivesse se juntando novamente. Vovó, eu quero ajudar a senhora a recuperar a casa. Eu vou contar toda a verdade para o juiz. Vou entregar todos esses documentos. Vou fazer o que for preciso para consertar essa situação. Você tem certeza, Larissa? Seus pais vão ficar muito bravos. Eu não me importo mais, vovó. Eles mentiram para mim. Me usaram para machucar a senhora. Isso eu não perdoo. Naquela noite, Larissa dormiu na pensão comigo. Regina arranjou um colchão extra no quarto. Ficamos conversando até tarde, e minha neta me contou mais detalhes sobre como Daniel e Patrícia haviam arquitetado tudo. Vovó, eles planejaram isso há meses. Papai sempre chegava em casa nervoso, falando que estava quase conseguindo recuperar o dinheiro que havia perdido. Mamãe brigava, mas no final sempre apoiava os planos dele. E sobre o agiota? Eles esconderam de mim no começo, mas nas últimas semanas eu comecei a notar telefonemas estranhos, homens ligando em horários esquisitos, falando com papai de forma ameaçadora. Uma vez, eu atendi o telefone e um homem perguntou se eu era filha do Daniel. Quando eu disse que sim, ele falou: "Então você vai pagar junto se seu pai não cumprir o acordo." Meu sangue gelou. Eles estavam ameaçando Larissa também. Daniel havia colocado a própria filha em risco por causa do vício dele. Vovó, eu tenho mais uma coisa para contar. Ontem, depois que eu descobri os documentos, eu confrontei meus pais. Eles admitiram tudo. Papai disse que não teve escolha, que era a única forma de salvar nossa família. Mamãe disse que eles iam cuidar da senhora no lar de idosos, que a senhora ia até gostar. E quando você disse que ia me procurar, eles ficaram desesperados. Papai me proibiu de sair de casa. Disse que eu não entendia a gravidade da situação, mas eu saí escondido. Vovó, eles ainda pensam que eu estou em casa estudando. Na manhã seguinte, fui com Larissa até o escritório do Dr. Fernando. Ele ficou impressionado com todos os documentos que ela trouxe. Dona Noêmia, com essas provas, seu caso não vai nem precisar ir a julgamento. É evidente que houve falsificação, coação e manipulação de menor de idade. Vamos conseguir anular a doação em questão de dias. E minha neta? Ela pode ter problemas por ter assinado os papéis? Não. Ela é menor de idade e foi vítima de manipulação dos responsáveis. Na verdade, a cooperação dela com a justiça vai ser vista de forma muito positiva. Saímos do escritório com um plano definido. Dr. Fernando ia protocolar todos os documentos naquele mesmo dia. A liminar sairia no máximo em 48 horas. E Larissa ia prestar depoimento confirmando toda a farsa. Mas quando voltamos para a pensão, Regina nos esperava com cara de preocupação. Noêmia, o Daniel esteve aqui. Ele estava fora de si. Perguntou sobre Larissa, disse que ela tinha fugido de casa. Quando eu disse que não sabia de nada, ele ameaçou quebrar tudo aqui se eu não contasse onde vocês estavam. Ele foi embora? Foi, mas disse que ia voltar. E disse uma coisa estranha, que se Larissa estava com você, ela não fazia ideia do que estava fazendo, que vocês duas iam se arrepender. Larissa e eu nos entreolhamos. Daniel estava desesperado. Com a filha desaparecida e a farsa descoberta, ele sabia que estava perdido. E homens desesperados são capazes de qualquer coisa. Vovó, acho que meu pai descobriu que eu peguei os documentos dele. Ele vai fazer alguma loucura. Olhei pela janela. Era quinta-feira à tarde. O prazo do agiota vencia na sexta-feira. Daniel tinha menos de 24 horas para conseguir R$57 mil. E agora sabia que não ia conseguir vender minha casa. A guerra estava longe de acabar. Na sexta-feira de manhã, Dr. Fernando me ligou com a melhor notícia que eu poderia receber. Dona Noêmia, a liminar foi aprovada. A doação foi anulada por falsificação de documento. A casa voltou para o nome da senhora. Sentei na cama da pensão com lágrimas nos olhos. Depois de uma semana dormindo num quarto estranho, carregando meus pertences numa mala velha, eu finalmente podia voltar para casa. Minha casa. E quanto tempo leva para eu poder entrar? Hoje mesmo. Vou buscar a documentação no fórum e às 14h nós estamos lá com o oficial de justiça para remover os lacres. Larissa, que estava tomando café da manhã ao meu lado, sorriu pela primeira vez em dias. Vovó, vamos para casa. Casa. Nossa casa. Porque agora eu sabia que Larissa ficaria comigo. Na noite anterior, ela havia me contado que não queria mais morar com os pais, que não conseguia olhar para eles depois de descobrir todas as mentiras. Vovó, eu posso morar com a senhora?
Pelo menos até eu decidir o que vou fazer da minha vida? Claro, minha filha. A casa sempre foi sua também. Às 2 da tarde em ponto, estávamos na frente da minha casa. Dr. Fernando, eu, Larissa e o oficial de justiça. Quando cortaram aquela fita maldita que selava minha porta, senti um alívio enorme. Era como se estivessem tirando uma corrente do meu peito. Entrei devagar. Tudo estava como eu havia deixado. Os móveis, as fotos, o cheiro de casa, meu lugar no mundo. Larissa entrou atrás de mim e também se emocionou. Vovó, eu sinto muito, muito mesmo. Não precisa mais pedir perdão, filha. O importante é que estamos juntas agora. Passamos a tarde arrumando a casa, abrindo as janelas, tirando o cheiro de abandono. Larissa me ajudou a colocar as roupas de volta no guarda-roupa, a organizar a cozinha, a fazer tudo voltar ao normal. Por volta das 5 da tarde, Daniel apareceu. Ouvi o barulho do carro na rua e olhei pela janela. Ele estava descendo do carro, nervoso, olhando para todos os lados. Patrícia estava com ele. Os dois caminharam até meu portão como se fossem donos do lugar. Larissa, seu pai chegou. Você quer conversar com ele? Quero sim, vovó. Mas quero que a senhora fique comigo. Abri a porta antes mesmo deles baterem. Daniel e Patrícia pararam na entrada, surpresos de me verem ali. Mãe, como você entrou aqui? A casa não é mais sua. Pelo contrário, Daniel. A casa voltou para meu nome hoje de manhã. A doação foi anulada por falsificação de documento. O rosto dele ficou branco. Patrícia segurou no braço dele para não cair. Eles sabiam que tinham sido descobertos. Larissa, vamos para casa. Agora. Daniel falou com voz dura. Eu não vou, pai. Minha casa é aqui, com a vovó. Você é menor de idade. Você vai onde eu mandar. Foi quando o Dr. Fernando apareceu no portão. Ele havia voltado para me entregar os documentos finais e chegou bem na hora. Com licença. O senhor é Daniel Ribeiro Santos? Sou. Quem é você? Sou o advogado de Dona Noêmia. Tenho aqui uma notificação para o senhor. Fernando entregou um papel oficial. O senhor está sendo processado por falsificação de documento público, coação de idoso e manipulação de menor. Daniel leu o papel com as mãos tremendo. Patrícia começou a chorar baixinho. Quanto à custódia de Larissa, continuou o Dr. Fernando, ela tem 18 anos, pode escolher onde morar. E considerando que os pais dela cometeram crimes contra a avó, seria prudente ela ficar longe até a situação se resolver. Isso é um absurdo! Gritou Patrícia. Somos os pais dela. Vocês são criminosos, disse Larissa firme. Vocês mentiram para mim, usaram minha confiança para roubar minha avó. Eu não quero mais saber de vocês. Daniel olhou para a filha com desespero. Larissa, você não entende. Eu fiz isso para salvar nossa família. Aqueles homens iam nos machucar. E daí? Por que a vovó tinha que pagar pelos seus erros? Porque não tinha outro jeito. Eu não tinha para onde correr. Tinha sim, pai. Você podia ter parado de apostar. Podia ter procurado ajuda. Podia ter sido homem e assumido suas dívidas sem envolver a família. Daniel começou a chorar. Pela primeira vez na vida, vi meu filho chorando como uma criança. Larissa, por favor, eu preciso de você. Eu não tenho mais ninguém. Você teve sua chance, pai. Você escolheu o jogo. Você escolheu mentir. Você escolheu me usar. Agora aguenta as consequências. Patrícia tentou uma última cartada. Larissa, seu pai está em perigo. Se ele não pagar o que deve, eles podem machucar nossa família inteira. Até você. Então vocês correm atrás de resolver isso, sem envolver minha avó. Sem me envolver. Daniel e Patrícia saíram cabisbaixos. Não houve gritaria. Não houve briga. Só a resignação de quem sabe que perdeu tudo por suas próprias escolhas. Naquela noite, Larissa e eu jantamos juntas pela primeira vez em semanas. Ela me contou sobre os planos dela de estudar para o vestibular, de trabalhar meio período para ajudar com as despesas da casa, de reconstruir a vida longe da toxicidade dos pais. Vovó, eu aprendi uma coisa importante esses dias. A família não é quem nasceu junto. Família é quem cuida, quem ama, quem protege. A senhora sempre foi mais família para mim do que meus próprios pais. No sábado de manhã, recebemos a visita da Mercedes, do seu Antônio e de outros vizinhos. Eles vieram nos dar boas-vindas de volta e contar as novidades. Noêmia, disse Mercedes, você soube que Daniel e Patrícia se mudaram na madrugada? Se mudaram? Levaram só o essencial. Deixaram a casa mobiliada, mas foram embora. Comentário é que eles fugiram para o interior para escapar dos credores.
Seu Antônio completou. E tem mais. O Mário, cunhado da Mercedes, disse que o agiota foi na casa deles ontem à noite. Quando não encontrou ninguém, espalhou pela vizinhança que Daniel era caloteiro. Agora todo mundo sabe que ele devia dinheiro e tentou roubar a mãe. Justiça silenciosa. Daniel não precisou ser preso ou humilhado publicamente. Ele mesmo se destruiu com suas escolhas. Perdeu a filha, perdeu a casa, perdeu a dignidade no bairro e teve que fugir como um criminoso qualquer. Não senti pena dele, senti alívio. Era como se um peso enorme tivesse saído das minhas costas. Eu não precisei me vingar. A vida se encarregou de dar a ele exatamente o que ele merecia. Nas semanas seguintes, Larissa e eu estabelecemos uma nova rotina. Ela se inscreveu num cursinho pré-vestibular e conseguiu um emprego meio período numa loja de roupas. Eu voltei às minhas atividades normais. O grupo de crochê, as caminhadas matinais, as conversas com as vizinhas, mas tudo estava diferente agora. Eu estava diferente. A experiência de quase perder tudo me ensinou a valorizar o que realmente importa. Me ensinou a não confiar cegamente só porque alguém é família. Me ensinou que eu sou mais forte do que imaginava. Um mês depois, Larissa chegou em casa com uma carta. Era de Daniel. Ele estava morando numa cidade pequena do interior, trabalhando num posto de gasolina, tentando juntar dinheiro para quitar as dívidas. Pedia perdão e dizia que não esperava resposta. Vovó, a senhora quer que eu responda? Não, filha. Algumas pontes a gente queima e não reconstrói mais. Seu pai fez a escolha dele. Agora tem que viver com as consequências. Larissa rasgou a carta e jogou no lixo. Naquele gesto simples, entendi que ela havia se libertado completamente da manipulação dos pais. Hoje, 6 meses depois, nossa vida está em paz. Larissa passou no vestibular para a pedagogia. Quer ser professora de crianças. Diz que quer cuidar, proteger, ensinar. O oposto do que viveu em casa. Eu, aos 62 anos, descobri que a vida pode recomeçar a qualquer momento. Que a gente nunca é velho demais para lutar pelos nossos direitos. Que família de verdade é quem fica quando as coisas ficam difíceis. Minha casa voltou a ser um lar. Não é mais só onde eu moro. É onde eu vivo, onde eu rio, onde eu planejo o futuro. Junto com minha neta, que escolheu ficar comigo não por obrigação, mas por amor. Às vezes, quando estou fazendo crochê na varanda ao final da tarde, olho para a rua e lembro daquela manhã terrível quando fui despejada da minha própria casa. Parece que foi outra vida, outra Noêmia. Uma Noêmia que acreditava que família sempre vem em primeiro lugar, mesmo quando essa família está nos destruindo. Hoje eu sei que não é assim. Hoje eu sei que o primeiro lugar é nosso. Nossa dignidade, nossa paz, nosso direito de viver sem medo, sem manipulação, sem chantagem emocional. Daniel escolheu o caminho da desonestidade e perdeu tudo. Eu escolhi o caminho da luta e recuperei muito mais do que uma casa. Recuperei minha dignidade, minha neta e minha paz de espírito. E isso, depois de tudo o que passei, não tem preço. Muito obrigado de coração por você me ouvir até aqui. Quero te convidar a fazer parte da nossa família e acompanhar as próximas histórias. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.